Om Shanti, Namastê, Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia. E hoje a gente vai dar sequência às previsões do Brasil. Mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse no meu canal Mônica Bonfilho, e também me seguisse nas redes sociais, Mônica Bonfilho no Facebook e Mônica dos Anjos 72 lá no Instagram. Vamos começar? Eu fiz dois mapas do dia 22 de abril. Fiz também outro mapa baseado em 7 de setembro, não, em 2 de setembro. E estou fazendo um agora baseado em 7 de setembro. Então, na verdade, eu sempre usei esse, né? Então, algumas pessoas falaram, Mônica, por que você faz a independência, não faz no dia do decreto ou não faz no dia do avistamento? Então, eu já fiz. Como eu estou gravando em semanas diferentes, na verdade, eu não estou nem lembrando o que eu falei nas outras previsões, então talvez algumas até saiam repetidas, tá bom? Então, no mapa do Brasil, baseado em 7 de setembro, o Brasil, ele é do signo de Virgem, e o Virgem o que é? É a terra, é a comida, os animais, o pasto, as frutas, as verduras. Então, o Brasil, em 7 de setembro, no mapa de 7 de setembro, ele entra muito nas questões relacionadas ao agronegócio. Ele é o celeiro do mundo e deve continuar sendo em 2021. A única coisa assim que difere um pouquinho é que de 4 anos para cá, o ascendente dele em Aquário, que seria a tecnologia, a ciência, as universidades, as pessoas nas escolas, a cabeça aberta, né, vamos dizer assim, o avanço, ele está um pouquinho retrógrado, ele entra num signo de Capricórnio, então ele fica um pouco mais ditatorial, um pouco mais conservador, o patriotismo que a gente vê tanto, não que eu sou contra o patriotismo, aliás, sou patriota, tanto que eu escrevi até um livro sobre a Imperatriz Leopoldina, escrevi um livro sobre a Maria Quitéria, eu adoro as histórias brasileiras, mas ele entra um pouquinho é como se ele estivesse andando um pouco mais lentamente, vamos dizer assim. Isso pode fazer com que as situações nos quais nós poderíamos achar que o Brasil poderia crescer, ele ainda deve ficar estagnado, principalmente no primeiro semestre, tá? Uma coisa que me preocupa, eu já falei isso, agora eu lembro nos outros mapas, é a questão das pessoas desempregadas. E uma pessoa no YouTube falou isso para mim, Mônica, você fala de pessoas desempregadas e ao mesmo tempo você fala do avanço relacionado aos patrimônios imobiliários. E eu volto a falar uma metáfora ou um ditado que 50% das pessoas passam fome, porém 50% das pessoas estão fazendo regime. Claro que a gente tem que acentuar e tentar amenizar os dois lados. Então eu vou ter ainda um índice alto de pessoas desempregadas e também pessoas que, baseado nesse problema, elas acabam tendo mais lucro e mais dinheiro. E de novo o mapa enfatiza o quê? As relações também imobiliárias. Vocês, mulheres que quiseram ser mães, mas tiveram que protelar por conta do corona, ano que vem, então em 2021, já aparece um grau 15, que é o grau da gravidez. Pessoas que querem fazer retificações estéticas também é muito bem-vindo. Encontros amorosos em cidades diferentes. Os estudos, de acordo com o mapa de 7 de setembro, retomam, inclusive pessoas me perguntaram se as aulas iriam ser presenciais. Sim, a partir de fevereiro, março, as escolas voltam a abrir. A gente tem aqui outro aspecto, igual apareceu em um dos mapas, não vou me lembrar qual, mas talvez alguma alteração, um certo nervosismo de alguns estudantes, isso pode deflagrar em alguma coisa entre março e abril, talvez por conta de armas. Eu tenho de novo os avanços imobiliários, as questões internacionais, se bem que no mapa de 7 de setembro aparece uma tensão Brasil-Estados Unidos, Brasil-Europa e Brasil-Ásia. Outra coisa, pode ter o surgimento de bactérias mais resistentes, isso foi algo difundido em 2020, mas aqui realmente retoma. Junto ao presidente, na casa 8, eu tenho um grau 15. Grau 15 é um grau que a gente diz que é o fogo, né? É a tensão política e em Touro. Então a gente pode ter algum tipo de desabor junto a ele ou junto aos seus pares.
mas inclusive ele entra em aspecto bom, que é numa casa 4, mas isso mais para frente em 2021 farei novos mapas específicos sobre isso. Ainda sofreremos com a pandemia, 1 grau em 24 no meio do céu, que nos dá indicativo que a pandemia ainda ela continua. Lembrando e retificando, até o último vídeo passado eu disse que 22% da população não queria se vacinar, já subiu para 33%, isso pode provocar novas ondas relacionadas à pandemia. E aqui no mapa eu achei que ficou um pouco mais tenso as relações com a Europa. Por fim, temos, infelizmente, a falta de insumos, então nós podemos ter uma demora na aquisição de móveis, na aquisição de outros produtos, talvez eletrodomésticos ou na parte de informática. É muito característico aqui em Quirón um problema com a falta de insumos. Então nós podemos ter um atraso na produção nacional, a gente vai ter uma dificuldade em reagir, né? E como eu falei para vocês também, eu creio que em outros mapas, a dificuldade em adquirir alimentos. Eu, como vegana, já estou sentindo essa dificuldade de novembro para cá. Então, assim, como brócolis, frutas, um exemplo, mamão ou tudo que é verduras e legumes, a gente pode ter um problema de aumento dos valores desses produtos, tá? E porque essas verduras, legumes e frutas que sobreviverem, conseguirem, elas acabam entrando no mercado muito mais caro, né? Então, enfim, o que eu indicaria, se possível, quem puder e tem condição, se você tem espaço, até pensar em plantar alguma coisa na sua casa, né? Ainda continua até junho os problemas relacionados ao corona, tem um aspecto bem direcionado aos pulmões. Nós temos de novo a ideia das mamães, as pessoas que querem ser mamães, parabéns, vocês vão conseguir. Situação tensa com os Estados Unidos, isso aqui está bem claro para mim. O Brasil tentando fazer de uma outra forma, os Estados Unidos cobrando, não aceitando o que o Brasil vai fazer. Temos mais uma vez um grau relacionado à medicina e isso me preocupa. E todas as questões diplomáticas junto à política nacional também um pouquinho, né? Podemos ter ainda aqui no mapa de 7 de setembro o aumento do juro, como eu também falei em um outro programa, e volto a ser redundante, mas o solo seco e a falta da água trazendo problemas na plantação, especialmente nas plantações de soja, tá? Lembrando que esse é um ano de Vênus, chamado também como Vênus pandemia, e podem aparecer, como já foi notificado, fungos resistentes em hospitais. Então, podemos ter ainda problemas dessa ordem, e ano de Vênus e Touro, podemos ter problemas de doenças venéreas. Então, ó, o ano de Vênus ele é muito quente, então atenção para vocês moradores de Goiás, especialmente Goiânia, vocês estarão sujeitos a apagões, especialmente a capital, como eu disse, também Caldas Novas e Rio Quente. Natal também pode ter um ano difícil, São Miguel dos Milagres, essas cidades podem ter problemas de abastecimento de água e luz e também os apagões, incluindo Tocantins. Cidades em São Paulo que podem sofrer algum prejuízo, a cidade de Lins, Iguape, Registro, Dracena e Catanduva. No modo geral, eu peço para vocês, economizem água, economizem dinheiro, vocês podem ter problemas no começo de 2021, pessoas que estão em Campo Grande, Teresina, Palmas, São Paulo, Boa Vista, Brasília e Curitiba. E ele enfatiza também os problemas respiratórios que alguns podem ter. Nunca vai se emitir tanto gás carbônico no planeta Terra como em 2021 e por conta disso o aumento do efeito estufa. Tomem cuidado com águas de piscina, de baldes, vasilhames e caixas d'água. Podemos estar problemas, como eu já disse, a bactérias, tanto em seres humanos como em animais, causando casos de gastroenterites, que causa diarreia e desidratação. Podem aumentar os casos de leptospirose e a hepatite também pode aumentar. E as doenças sexualmente transmitíveis, como os DSTs, sífilis e AIDS. Portanto, se cuidem. Bactérias e fungos em copos não limpos, usados, muita limpeza no seu escritório, muita limpeza na sua vida.
Ano de 2021 dos segredos revelados, porém dos dons artísticos desenvolvidos, novos encontros amorosos, mudanças de residência. Tome cuidado com orgulho, sofrimento pode causar e também questões de superficialidade. Cuidado com os documentos escritos e oficiais, tirem cópias, isso pode causar desabores em 2021. Na saúde, as pessoas podem ter problemas de circulação, colesterol alto, triglicerídeos, insolações e queimaduras. Portanto, usem protetor solar. Problemas de câncer de pele podem aparecer. 2020 foi um ano quente, mas 2021 deve ser o ano mais quente do período. Cidades ainda que continuam me preocupando em 2021, Goiânia e Cuiabá. Os desafios serão a desigualdade social. Infelizmente, muitos mendigos e a extrema pobreza. Problema de trânsito e infrações. Também morte no trânsito. O crime em 2021 pode ser elevado até abril. E isso pode chegar a fatos extremos. As águas ficarão muito poluídas. Porém, as pessoas vão tentar, através de traços de sustentabilidade, começar as tentativas de limpeza. Plantem árvores. Vamos plantar árvores. Nós teremos, portanto, as temperaturas recordes, acima dos 40 graus. O bairro Jardim América terá problemas de apagões e também falta de água. Continuam os hospitais lotados por problemas respiratórios. Goiânia se prepare para alguns meses violentos. A indústria, principalmente aquelas relacionadas à área médica, excelente também para a moda e as empresas nesse setor. No estado de Ceará, também um pouquinho de delicadeza. Altamira, também crimes e violência, como já vem acontecendo, mas a gente pode ter algum problema em 2021. Rio Grande do Norte também merece a nossa atenção. Insetos e gafanhotos devem aparecer como apareceram em 2020 e em 2021. E cuidado você com as incidências de raios. A dona Inhansã vai continuar mandando os raios para o Brasil. Podemos ter de novo um problema que o museu pode pegar fogo, os acervos podem ser perdidos, tremores ainda continuarão a ser registrados no Brasil, nos lugares como o Nordeste. Continuam as queimadas no Pantanal e na Amazônia, que devem atingir o ápice e o ar dessa maneira continuará irrespirável. Os brasileiros, por outro lado, vão receber prêmios por suas obras musicais. E aviões podem aparecer na floresta amazônica, algo meio desordenado, inclusive a gente vai sentir um certo incômodo nesse sentido, e inclusive aparições ufológicas também. O complexo de favelas da Penha e do Alemão podem entrar em conflito entre eles e, infelizmente, um serial killer pode fazer vítimas em São Paulo, carros queimados e a violência organizada. O Brasil deve ir às ruas por conta do aumento dos vencimentos de alguns parlamentares. Na verdade, a gente tem quase uma continuação de 2020. Aproveitei, conforme as pessoas me pediram, o mapa do Brasil de 15 de novembro. Aí ele entra com um escorpião, o Brasil maravilhoso, o Brasil com resultados do turismo muito bom, quando a gente começa a avançar nesse setor. Também causando surpresa tudo que se relaciona à música, cursos, contatos, estudos em melhor qualidade. As pessoas voltam a cuidar e se apaixonar por temas espiritualistas, o que eu fico feliz também. Os eventos devem começar com mais envergadura para um segundo semestre. No mapa de 15 de novembro ficou muito enfatizado os desabores com os Estados Unidos. Espero que isso não aconteça, né? Eu fico muito preocupada. E só para retificar, o mapa de 15 de novembro foi baseado no Rio de Janeiro, em 15 de novembro, quando o Marechal Deodoro ele foi conclamado a dar os proclames na Praça da Aclamação, que hoje é a atual Praça da República. No mapa de 15 de novembro, o que mais pode trazer problemas ainda, os indicativos do Covid e problemas relacionados à China. Algumas brigas e desabores entre governo, né, entre governo central junto aos outros estados, provavelmente por conta da entrega das vacinas. Isso deve dar algum tipo de preocupação e algum tipo de rixa.
e os brasileiros voltando a viajar e entrar aí com tudo nas questões relacionadas às viagens e o turismo. Então eu fico muito feliz. Eu queria muito que a gente desse mais força para um turismo ecológico. No todo, eu acho que o mapa de 15 de novembro tá bom. O de 7 de setembro ainda um pouquinho tenso. No mapa do Brasil eu até concordo. Tem um amigo meu que inclusive me sugeriu, o André Índio do Brasil, e eu acho que o mapa do Brasil para 15 de novembro nas questões políticas, elas devem entrar um pouquinho, com um pouco mais de equilíbrio. Porém, a gente entra também com um grau 23,38 que se refere a um fim de ciclo. Então, estaríamos em 2 anos terminando um ciclo pesado com Plutão, enfim, e para a gente entrar aí com um novo vigor para uma nova vida. Falta pouco, gente. Falta pouco a gente terminar esse grande pesadelo que foi essa lástima do vírus que levou tanta gente querida para um outro plano. Então, os karmas individuais e os karmas coletivos acabaram usando esse instrumento do vírus para fazer com que alguns voltassem à pátria espiritual. Enfim, ao longo de 2021 eu devo estar desenvolvendo mais mapas do Brasil conforme os meses, mas vamos em frente. Caso você queira saber como é o seu signo pessoal, acesse aqui no meu canal no YouTube os signos. Os signos vistos de modo individual, claro, eles são sempre mais leves e melhores, porque se trata do indivíduo, não da coletividade, como você vê, um mapa para mais de 200 milhões de pessoas, tá bom? Namastê, gratidão, gratidão. Eu acho que o melhor remédio é oração. Eu sou uma angelóloga, creio em Deus e nos anjos e a gente tem que orar para um Brasil melhor. Namastê por um dia de luz.